Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero que estejam saudáveis acima de tudo. Essa semana a gente vai falar sobre dissertação, especificamente a dissertação escolar, e relacionar um pouquinho com a dissertação do Enem, que acaba sendo a mais comum, a mais frequente que a gente encontra por aí, certo? Vejam aí o que eu estou projetando para vocês. Primeiro, a diferença entre dissertação. Pois bem, antes de chegar nessa diferença de dissertação, vamos ver o que é a dissertação. Nós temos alguns gêneros, algumas tipologias textuais básicas: descrição, narração e dissertação. Isso eu já falei para vocês, inclusive, em nossas aulas presenciais. Descrição, todo tipo de texto que apresenta características, características de uma pessoa, de um objeto, de um lugar, enfim. Narração, todo tipo de texto que apresenta uma história, uma narrativa, uma progressão no tempo. E a dissertação, que é o tipo de texto que apresenta uma opinião. Estes textos, eles se dividem em gêneros textuais. Então, por exemplo, como textos narrativos, nós temos contos, crônicas, piadas, novelas, lendas, fábulas. Todos esses gêneros narram histórias. Como textos dissertativos, nós temos editoriais, resenhas, cartas de leitor e dissertação. Então, dissertação, no nosso caso, é escolar. Então, primeiro ponto é entender que, ao trabalhar a dissertação escolar, nós estamos trabalhando com o gênero textual que vai apresentar, a sua opinião sobre um determinado assunto, um determinado tema. Opinião, certo? E aí a gente começa então com a diferença entre dois tipos de dissertação: a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. A grosso modo, de início, a dissertação expositiva é aquela que vai apresentar opiniões existentes sobre aquele assunto. Diversas opiniões, não necessariamente a sua, autor do texto, mas aquilo que circula na sociedade a respeito daquele assunto. A dissertação argumentativa já é a sua opinião. Você se coloca no texto, você se mostra e você apresenta o seu ponto de vista. Mesmo que você cite o ponto de vista de um outro elemento para reforçar ou para contrapor, mesmo que você cite, mas o foco da dissertação argumentativa é a opinião do próprio autor. A dissertação argumentativa é a que costuma cair na maior parte dos concursos públicos, dos vestibulares, e é a dissertação que cai no Enem. Então, no Enem, quando forem fazer, se chegarem, se houver Enem, quando chegarem lá, ou qualquer outro sistema de avaliação, o Enem hoje apresenta a seguinte proposta: produza uma dissertação argumentativa a respeito do tema tal. Então, ele já informa você o tipo de dissertação que ele quer. Ele quer que você se coloque no texto. E, por hora, aqui, ainda no fundamental, Enem está distante ainda, mas a gente vai trabalhar nos próximos dias com a dissertação escolar e especificamente com a dissertação argumentativa, nos colocando, nos mostrando dentro do nosso próprio texto. Hoje, como essa videoaula é um pouco mais simples, de introdução apenas, eu vou dar umas sugestões para vocês de como esquematizar essa dissertação. Ela precisa ser esquematizada, ela precisa ser pensada. É muito importante que eu faça um rascunho, é muito importante que eu faça o esqueleto da minha redação antes. Isso é fundamental para a organização das ideias. E como eu posso esquematizar tudo isso? Como eu posso montar este esqueleto de redação? Vou dar uma sugestão para vocês. Ao longo de nossas aulas, nós vamos ver outras sugestões,
outras maneiras de se escrever um texto, de apresentar opinião. Por ora, eis uma estrutura simples, porém muito funcional. Depois, vocês praticando, podem permanecer nessa estrutura ou não, procurar alguma outra que a gente vai ver mais à frente, ou você pode adaptar essa estrutura à sua escrita, ao seu jeito. Ela não é fixa, tá? É uma estrutura que pode ser adaptada à sua maneira de escrever. Mas ela é bem simples, porque ela apresenta todas as informações, todos os critérios que são importantes a aparecerem em uma dissertação argumentativa. Primeiro ponto, então aqui, esquema, pode acompanhar aí, esquema para produzir o texto. Transforme o tema em pergunta. Isso é interessante porque, ao transformar o tema em pergunta, você é obrigado a já dar a sua opinião. Entende? Então, qualquer que seja o tema, você ao transformá-lo em pergunta, se obriga a responder dando a sua opinião. Então, exemplo, tema, legalização do aborto. Pergunta, o aborto deve ser legalizado? Outro exemplo, tema, voto obrigatório. Qual a pergunta? O voto deve ser obrigatório? Então, repara que a essas perguntas você vai responder simplesmente sim ou não. Sim ou não. Simples. E essa resposta é o seu ponto de vista. É aquilo que você vai defender na sua dissertação argumentativa. Se eu respondo sim, eu vou defender isso. Se eu respondo não, eu vou defender isso. Ah, professora, mas eu posso então ser favorável em alguns aspectos e contrário em outros aspectos? Sim. Você pode dizer, eu sou a favor disso nestas circunstâncias e eu sou contra isso nestas outras circunstâncias. Problema algum. Então, a resposta pode ser sim ou não, mas também pode ser sim e não, dependendo da situação, dependendo do contexto, certo? Pois bem, item 2 do nosso esquema. A resposta para essa pergunta é sua opinião, o que eu acabei de explicar para vocês. E aí, então, item 3. Faça a segunda pergunta. Por quê? Por que você acha que sim? Por que você acha que não? A resposta a esse porquê é o seu argumento. Então, veja, com essas duas perguntinhas, você já vai ter a sua opinião e o seu argumento sobre aquele tema. Quinto, para finalizar, você apresenta uma proposta de intervenção, algo que pode ser feito em relação àquele tema. Coloquei proposta de intervenção porque é o que o Enem coloca hoje, mas, de qualquer maneira, a gente começa com uma conclusão, fechando a ideia. Eu posso somente fechar essa ideia, mas se eu puder fechar essa ideia dando uma sugestão de algo que pode ser feito para melhorar aquilo que está sendo discutido, ótimo, melhor ainda, certo? Pois bem, quais as partes básicas de uma redação? Toda dissertação, ela precisará ter no mínimo 3 parágrafos. Então, pois bem, eu tenho um título. Um título é sempre fundamental, mas é interessante que você coloque o título por último, certo? Cuidado para não esquecer. Quais as partes básicas, então, de uma redação? Vamos considerar um mínimo de 3 parágrafos. Mínimo 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode ser mais? Sim. Talvez o ideal para esse tipo de texto seja uma redação com 4 parágrafos, com a seguinte divisão: um parágrafo de introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Então, você tem 4 parágrafos organizados, alinhados, certo? Letra legível, isso é fundamental, ok? Bem organizado. Pois bem, então começamos. Título.
coloco o título da minha redação centralizado. Pulo linha do título para o texto? Você escolhe. Vai saber apenas que, se você pular linha, ela não vai ser considerada no total de linhas produzidas pela sua redação. Então, por exemplo, se o professor pede a você uma redação de 15 linhas, você escreve o título, que ele conta como linha, viu? Você escreve o título, pula uma linha, escreve o seu texto e aí deu 15 linhas. Não, você pulou uma linha. Então, na verdade, você tem 14 linhas escritas, 14 linhas escritas. E o professor pediu um mínimo de 15, então a sua redação vai ser zerada. É este o cuidado que vocês precisam ter. Agora, fiz o título, pulei uma linha, como uma organização do meu texto, escrevi o meu texto e ele ficou com 16 linhas no final. 16 linhas menos uma linha que eu pulei, 15 é o mínimo pedido para o professor? Tranquilo, sem problema. Então lembrem apenas disso. Você pode pular ou não, é da sua preferência, questão de organização. Quando eu sugiro pular linha quando os títulos são longos, certo? Mas lembre-se, ele não será contado, essa linha saltada não será contada no final do processo do texto, ok? Outra coisa interessante sobre o título é que algumas pessoas têm uma dificuldade grande em fazerem título. O título vai orientar, pensa isso, ele vai orientar a leitura do seu leitor, né? Então, é importante que ele resuma a sua ideia. Ele resuma. Por isso, o adequado é que o título seja a última coisa que você vai produzir. O seu texto já está pronto, você já sabe o que defendeu, você já sabe o que colocou ali, então você coloca aí sim um título que resuma aquela ideia do texto. O ideal é isso, que ele seja colocado antes. Algumas pessoas gostam de fazer o título antes para o título orientar a escrita. Bom, é um recurso também. De qualquer forma, você pode pensar o seguinte: faço um título antes no meu rascunho para orientar a minha escrita e depois, na hora que eu passar minha redação a limpo, eu verifico se aquele título está realmente de acordo com o que eu passei. Se tiver, eu mantenho, se não, eu faço as alterações necessárias, certo? E de tudo, você teve muita dificuldade? Algumas pessoas têm muita dificuldade para fazer o título da sua redação. Se você teve muita dificuldade, uma dica para você começar a desenvolver isso é: pegue uma frase do seu texto, uma frase que esteja dentro do seu texto e que resuma bem a ideia do seu texto e coloque essa frase como título. Isso é possível, é um recurso que vai te ajudar pelo menos no início do seu processo de escrita, certo? Pois bem, fiz o título, pulei a linha, primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Apresenta sua opinião a respeito da primeira pergunta. Aquela primeira pergunta que vocês fizeram lá em cima, né? Transformei o tema em pergunta e a resposta sim ou não, talvez. A resposta para essa primeira pergunta vai estar no primeiro parágrafo. Lembrando por mais que seja o que você pensa, você não vai escrever eu acho que, na minha opinião, isso. Não, você não diz. Então, professor, o que eu posso fazer para substituir o na minha opinião? Não precisa. Não precisa fazer nada para substituir. Simplesmente tire a expressão. Repara só, se eu falo assim, na minha opinião, o voto não deveria ser obrigatório. Mas eu não posso escrever na minha opinião. Até porque eu não posso fazer a minha redação em primeira pessoa. Não posso. O que eu faço então? Pelo que eu vou substituir? Por nada. Simplesmente tire fora. O voto não deveria ser obrigatório. Simples. A partir do momento que eu digo isso, é porque eu penso. Então, não há necessidade de você escrever, na minha opinião, nem eu acho. Aproveitando aqui, muito cuidado, não faça sua redação em primeira pessoa, certo? Você vai fazer em terceira pessoa. Pois bem, neste primeiro parágrafo, eu apresento essa opinião, certo? O que eu penso. Segundo parágrafo. Segundo, se a sua redação tiver 3 parágrafos, ou
segundo e terceiro, se ela tiver 2 parágrafos, se a sua argumentação tiver 2 parágrafos. É ali que você vai explicar, que você vai citar exemplos, que você vai desenvolver, você vai esmiuçar aquele tema e todas as possibilidades daquele tema. Um cuidado para essa parte da redação, do desenvolvimento, é que você não vá para muitas áreas. Tente manter um foco. Porque se você abrir muitas possibilidades de discussão, depois você vai ter que fechar todas essas possibilidades de discussão. Então, você abre o mínimo possível para dar conta de fechar tudo no espaço que você tem. Na verdade, quem vai orientar a sua argumentação é a coletânea, que é aquele conjunto de textos apresentados para vocês, para que vocês produzam uma redação, caso haja coletânea. Algumas provas, alguns vestibulares, por exemplo, alguns processos de seleção, apresentam somente um tema e não apresentam a coletânea. Então, você vai ter que ficar mais atento a isso, não abrir, ter um foco, escolher, ok? Para que a sua redação não comece diversos assuntos e não encerre esses assuntos. Porque aí você chega na terceira parte, terceiro ou quarto parágrafo, quando você apresenta a conclusão ou a proposta de intervenção. Então pense, se você abriu muitas discussões no seu desenvolvimento, você vai ter que fechar todas essas discussões na sua conclusão, na sua intervenção. Vai ser difícil, você pode deixar algo de fora, pode se perder ali. Então, você abre o mínimo de discussão possível e chega no último parágrafo, fecha sua ideia, conclui sua ideia e, se for possível, você apresenta uma proposta de intervenção. O que é a intervenção? Não é uma solução. Não se quer de alunos de ensino fundamental ou médio soluções para os problemas do país, mas uma proposta de intervenção possível, simples, algo que possa ser realizado. Veja pela diferença. Quando eu falo que eu vou concluir algo, então eu vou resolver. Quando eu falo que eu vou solucionar, eu estou dizendo que vou resolver aquela questão. Mas intervir não. Intervir significa que eu vou fazer uma tentativa. Veja bem, se nós estamos numa sala e eu ouço que tem uma confusão do lado de fora, uma briga, e eu falo assim, eu vou ali solucionar. Eu vou ter que voltar com aquele problema extinto. Estou dizendo isso. Vou voltar com o problema extinto. Só que eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não sei se vai ser possível ou não. Então, a gente não realiza uma proposta de solução, a gente realiza uma proposta de intervenção. Mesmo exemplo, ouvi o barulho lá fora, percebi que tem uma briga, eu vou intervir, eu vou tentar. Pode dar certo ou não, eu vou tentar, certo? A intervenção é isso, é uma sugestão de tentativa de algo que possa ser feito naquele momento com aquele problema que está sendo discutido ali, ok? Critérios para correção. Eu selecionei os critérios que estão relacionados a provas de modo geral e que fecham bem, concluem bem o que se precisa numa redação. Gramática, tema, argumentação, coesão e coerência e proposta de intervenção. Mas isso a gente vai discutir mais a fundo em nossas próximas aulas. Espero que de início tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham aproveitado, anotem as dúvidas e nossa próxima aula a gente vai discutir e conversar sobre isso. Muito obrigada, até a próxima.